Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós abrimos agora a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a bênção do entendimento, que o Teu Espírito nos convença da verdade do que está escrito e que o Senhor também nos capacite com coragem para viver tudo o que está escrito. Abençoa, Deus, todo o nosso povo, desde a criancinha ao mais idoso, que todos nós tenhamos fome da Tua palavra, que a nossa vida seja pautada e dirigida pela Tua palavra, e que nessa noite o Senhor encontre aqui um ambiente propício para poder falar tudo que o Senhor quer nos falar, tudo que nós precisamos ouvir, e que nossas vidas mais uma vez sejam alimentadas, transformadas pelo poder que há no Evangelho, poder que o Senhor estabeleceu para a transformação de todo aquele que crê. Nós recebemos a Tua palavra com alegria e pedimos assim a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. O poder do louvor, é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. A gente costuma confundir adoração e louvor, embora a Bíblia muitas vezes use uma palavra pela outra como sinônimos. Na verdade, adoração, ela é aplicada num sentido genérico e louvor é num sentido específico. No original, no Antigo Testamento, a adoração, ela é a tradução de uma palavra chamada shahá, que significa curvar-se, prestar homenagem, reverenciar. Louvar significa agradecer, reconhecer, admirar, falar bem, elogiar, engrandecer, seja com nossas vozes, com nossos gestos e com tudo que há em nós. A adoração ela é compulsória, todos terão que adorar. Nós lemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A adoração é pelo que Deus é. Mas o louvor não, o louvor é algo específico do crente. Nós lemos desse texto que o louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Não tem como o incrédulo louvar a Deus, porque o incrédulo jamais vai atribuir a Deus os méritos por tudo de bom que ele tem ou que ele recebe. Então o louvor é fruto, é consequência nos lábios daqueles que confessam o nome de Jesus. Então nós louvamos a Deus em nome de Jesus. E o texto diz que nós devemos oferecer louvores sempre. Nós devemos louvar a Deus o tempo todo, inclusive com sacrifício de louvor. Louvar quando coisas boas acontecem é natural, mas louvar quando coisas ruins estão acontecendo, quando estamos tendo perdas, sofrimentos, decepções e outros males que enfrentamos nesse mundo, esse é o sacrifício de louvor e é o que Deus espera dos crentes. E eu quero então compartilhar com os irmãos sobre essa bênção do louvor, esse ato de fazer o nome de Deus brilhar, de lançar agradecimentos ao Senhor, que é o que Ele espera de todos nós como crentes. A primeira bênção do louvor que eu quero compartilhar com vocês é: o louvor afugenta os demônios. Olha o que está escrito aqui nesse texto de 1 Samuel 16, de 14 a 16 e também o 23. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. Aí o verso 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava,
Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. A ação do inimigo está subordinada à vontade de Deus. Tudo que o inimigo faz é com a licença do Senhor. Nós vemos isso na Bíblia, na história de Jó. Para ele fazer qualquer coisa com Jó, ele teve que pedir licença. Nós vemos isso na vida de Pedro, lá em Lucas 22, para cirandar Pedro, ele teve que pedir licença, Jesus permitiu. E é assim na nossa vida também. O Salmo 34 vai dizer que o anjo do Senhor se acampa ao redor da vida daqueles que temem a Deus e o livra do mal. E 1 de Pedro 5 diz que o diabo anda em derredor. Então, assim, o diabo está em derredor, que é mais longe do que ao redor. Para chegar a nós, o inimigo tem que passar pelo anjo do Senhor. Significa que o inimigo não tem liberdade para fazer comigo o que ele quer. Só se Deus permitir. Porque até os fios da minha cabeça estão contados. Não vai cair um fiozinho no chão sem a permissão de Deus. E isso é maravilhoso. E nessa nossa luta espiritual, que é constante, é a vida toda, contra o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas do nosso exército não são carnais. Nós não lutamos contra o inimigo com crucifixo, com Bíblia debaixo do braço, com um galinho de árvore, com sal grosso, com pipoca. As nossas armas são espirituais. E a Bíblia diz que a nossa arma é a oração, é o jejum, é a palavra de Deus, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus. E uma das armas é o louvor. O louvor põe o inimigo para correr. E essa experiência de Saul mostra isso para nós. Quando Davi dedilhava sua harpa, obviamente em louvor a Deus, porque ele era um salmista, ele era um poeta, ele era temente a Deus, ele matava urso, leão e depois gigantes. E ele dizia: não é com espada e lança, a minha arma não é carnal. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. As armas da nossa milícia sempre serão espirituais. Se nós louvarmos a Deus, o inimigo não vai querer ficar perto de nós. Eu acho que todo crente deseja que o diabo fuja dele, não é? Conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente não quer que aconteça o que a gente viu lá em Atos 19, de 13 a 16, não é? Que 7 filhos do sacerdote foram tentar expulsar demônio, e eles disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, eu vos esconjuro. Aí os demônios responderam: Jesus nós sabemos quem é, Paulo também, mas vocês são quem? E o demônio partiu para cima deles, bateu, arrancou a roupa, e eles fugiram, nus pelas ruas, envergonhados. Então, ao invés do diabo fugir deles, foi eles que fugiram do diabo. Então, quando nós louvamos a Deus, nós atraímos a presença de Deus para perto de nós. E o diabo só tem medo de uma coisa: da presença de Deus, é do nome de Jesus. Você vai ver isso lá em Mateus 8, 29. Quando ele encontra Jesus, ele fala: mas por favor, mas já está nos atormentando antes do tempo. Quando eu louvo, eu atraio Deus. E isso faz com que o inimigo não possa ficar perto de mim, porque ele não resiste à presença e ao poder de Deus. Dizem que Lutero uma vez disse assim: irmãos, vamos cantar um hino para aborrecer Satanás. A gente adora Deus, mas a gente aborrece bastante o Satanás. O louvor, ele é dirigido a Deus, mas ele afugenta o diabo e ele atrai as pessoas para perto de Deus também. Você vai ver na vida da igreja de Atos, enquanto eles estavam vivendo ali, adorando a Deus em comunhão, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Porque o ser humano é adorador. Quando eles veem alguém adorando algo maior, as pessoas se achegam, elas querem saber o que é.
Por isso, um dos tópicos de uma igreja realmente transformadora, transformacional, é uma igreja que tem uma adoração envolvente. Os crentes se envolvem na adoração e quando as pessoas chegam perto, dizem: está acontecendo alguma coisa diferente ali. Essas pessoas encontraram um sentido, encontraram algo maior, porque elas estão envolvidas. Então as pessoas começam a chegar. Mas se alguém olha aqui, tem um abrindo boca, outro olhando no relógio, outro conversando, outro olhando para trás, as pessoas vão assim: isso aí é só uma reunião social. Tem ninguém maior aí dentro. Por isso nós precisamos nos envolver na adoração ao Senhor. Precisamos ter essa vida vertical, essa vida devocional, nós e Deus. Porque isso, além de agradar a Deus, vai afugentar os demônios de perto de nós. Casa que tem louvor não tem demônio. Pessoa que vive em louvor não tem demônio. Na igreja, se tem louvor a Deus, não tem demônio, porque eles não vão ficar perto de algo que atrai a presença de Deus. Em segundo lugar, o louvor traz vitória nas batalhas. Em 2 Crônicas 20, 21 e 22 diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a experiência do rei Josafá. O rei Josafá foi um dos poucos reis bons de Israel. Ele reinou 25 anos em Judá. Ele era filho do grande rei Asa, e a Bíblia diz que ele andou em todos os caminhos do seu pai, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Você vai ler aí no versículo 32 de 2 Crônicas 20. Esse capítulo 20 traz para nós uma experiência tremenda de Josafá. O texto começa dizendo que um grande exército veio contra ele. Está aí no versículos 1 e 2. Uma grande multidão de inimigos veio contra Josafá. E o que aconteceu? Ele teve medo. Versículo 3 diz: Josafá teve medo. Irmãos, tem dois tipos de pessoas no mundo. Tem aquelas que têm medo e tem as mentirosas. Todo mundo tem medo. A pergunta não é se vamos ter medo. A pergunta é o que nós vamos fazer quando tivermos medo. Porque o medo, aliás, numa boa dosagem, é muito salutável. Quem não tem medo de nada, vive pouco. Quem não tem medo de altura, quem não tem medo de correr muito no trânsito, quem não tem medo de atravessar a rua, vai viver pouco. O medo, na dose certa, é uma bênção de Deus para a preservação da nossa vida. Quem aqui nunca teve medo quando enfrentou alguma circunstância? Josafá estava diante de uma causa impossível, ele não tinha a menor chance diante daquele exército numeroso, e ele teve medo. Mas o que ele fez? Depois desse E aí, poderia ter vindo muita coisa, né? Josafá teve medo e se pôs a chorar, e se pôs a reclamar, e se pôs a telefonar para os amigos para pedir ajuda. O que ele fez depois do medo? Ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. No verso 12, ele reconhece a sua impotência. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Você lembra de alguma situação da sua vida? Estou sem força, não sei mais o que fazer para salvar esse casamento, para esse meu filho tomar juízo, para eu conseguir continuar trabalhando nesse emprego, para eu continuar morando aqui nessa casa, nessa vizinhança. Mas depois do porém, o que nós falamos? Josafá diz no final do verso 12: porém os nossos olhos estão postos em ti. Diante das nossas impotências, nós precisamos olhar para a potência de Deus, para o poder de Deus, para a capacidade que Deus tem de nos dar a vitória em causas impossíveis. Se algum dia você tiver com medo de se sentir impotente, ponha-se a buscar ao Senhor, ponha os seus olhos nele. E foi o que Josafá fez. Porque Josafá teve a postura correta, Deus falou com ele. Deus sempre fala.
Deus usa um profeta e diz: olha, esse problema aí pode ficar tranquilo, que não é você que vai resolver. Final do versículo 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. No comecinho do versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar. No final do verso 17: não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Depois que Josafá ouviu a voz de Deus, ele entendeu que a solução daquele problema não estava nele, mas que de outro lado ele não estava sozinho. E o que Josafá faz? Ele faz uma loucura, ele faz algo que nenhum estrategista militar aconselharia. Olha o que está escrito aí nos versos 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele coloca o coral na frente do pelotão. E olha o que Deus faz, irmãos. A partir do verso 22, Deus põe o inimigo para lutar um contra o outro. O exército de Israel não precisou dar um tiro, uma pedrada, uma espadada em ninguém. Os inimigos se autodestruíram, né? E eles ainda saquearam o acampamento. Aquilo que seria uma grande perda foi um grande lucro, porque eles escolheram colocar o louvor na frente. Vocês entendem que o louvor pode nos dar vitória nas batalhas? Será que nós temos capacidade de colocar o louvor na frente das nossas batalhas? Quando nós enfrentamos problemas maiores que nós, diante de uma demissão, diante de uma traição, diante de uma perda, diante de uma ameaça, será que nós podemos colocar o louvor na frente? O louvor dá vitória nas batalhas. Experimenta só. Quando você estiver diante de uma grande luta, louve a Deus, porque algo sobrenatural pode acontecer e você vai ter vitória de uma maneira que você nunca imaginou que poderia ter. Em terceiro lugar, o louvor opera a libertação das cadeias. Em Atos 16, de 22 a 26 diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, aqui é a experiência de Paulo e Silas. Eles tinham acabado de fazer o bem. Eles libertaram uma jovem adivinhadora de demônios. Só que isso trouxe prejuízo aos patrões daquela menina, que ganhavam dinheiro com aquelas adivinhações que ela fazia. Então Paulo e Silas foram perseguidos, foram arrastados para a praça, foram açoitados com varas e foram encarcerados, amarrados em troncos. Agora eu pergunto, irmãos, se a gente estivesse no lugar deles, naquela cadeia, será que a gente estaria para cima? Otimistas, animados assim? Paulo e Silas, cerca de meia-noite, estavam orando e louvando ao Senhor, e os companheiros de prisão escutando. Perguntaram para vários presidiários como foi a sua primeira noite na cadeia. Para todos que perguntaram como foi a sua primeira noite na cadeia, a resposta foi a mesma: não consegui dormir, foi a pior noite da minha vida. Agora você pergunta aqui para Paulo e Silas, como é que foi a sua primeira noite na cadeia? Meia-noite, estavam orando e cantando louvores a Deus. E o que acontece por causa disso? Um terremoto abala os alicerces daquele lugar, e eles são libertos da prisão.
Entende o poder do louvor? Como o louvor tem poder para derrubar as portas de qualquer prisão. Na nossa Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Dá graça dá louvor. Em tudo. Em Romanos 5, de 3 a 5, Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nos gloriamos aqui, nos alegramos, nós damos glória, nós louvamos, até mesmo pelas tribulações. Ninguém cresce na facilidade, ninguém cresce na abastança, ninguém cresce na maré mansa. São as dificuldades que nos fazem crescer. É o fogo que transforma milho em pipoca. As quenturas da vida nos transformam em coisas melhores. Nós temos que aproveitar as tribulações. Claro que se a gente pudesse escolher, a gente não queria tribulação nunca. Mas quando a tribulação vier até nós, às vezes de modo injusto, como foi com Paulo e Silas, vamos dar graças, vamos nos gloriar nelas, vamos colocar nossos olhos em Deus e vamos colocar o louvor na frente, porque com certeza o louvor vai nos libertar. E não são só cadeias físicas que nos prendem, não. Quantas pessoas presas ao ódio, à amargura, ao ressentimento, presas ao passado, presas em traumas. Aqueles que conheceram a verdade e foram verdadeiramente livres, como Jesus diz em João 8, não podem mais ser prisioneiros de nenhuma outra grade, de nenhuma outra cadeia. Nós precisamos começar a louvar dentro dessas situações todas, e as cadeias vão cair, a solução virá. O louvor derruba qualquer porta de prisão. De repente, um terremoto pode acontecer. Concluindo, o louvor faz os demônios fugirem. O louvor traz vitória nas batalhas. O louvor opera a libertação das cadeias. O louvor, diferente da adoração, é voluntário, é fruto, é consequência de lábios que confessam a Jesus. Que tal se experimentarmos louvar a Deus no meio dessa tribulação toda? Essa tribulação que nós temos passado, nossa família tem passado, nossa igreja tem passado, nosso país tem passado, talvez nosso bairro, nossa rua, nosso ambiente de trabalho, nossa profissão. Quem sabe nós não podemos começar a louvar a Deus e esperar que de repente venha esse terremoto.